Era melhor ter esperado Jorge Jesus para fazer isso? Pô, olha só, muito boa noite para quem ainda tem uma coisa boa para ver. Cara, assim, antes do São Paulo falar, não sei se ele vai falar, esse momento que a gente está gravando aqui parece que ainda não chegou na sala aí de coletiva, não estou muito bem aqui, minha voz está meio ruim, meio gripado, mas resolvi gravar aqui esse vídeo, né? Porque fazer um apelo para a torcida do Flamengo, antes do São Paulo falar, fazer um apelo para a torcida do Flamengo para não comparecer ao Maracanã pelo menos nos próximos 3 jogos do Brasileiro. O Flamengo tem tido a média de público de mais de 50 mil por jogo, e o retorno que o Flamengo dá no Brasileiro é essa coisa bizonha que a gente viu hoje, postura inaceitável da equipe, do elenco, da comissão técnica, da diretoria, postura inaceitável de todo mundo, uma bagunça tremenda, o pessoal saindo no tapa no vestiário a troco de nada, ninguém querendo jogar, um quer jogar num jogo, no outro jogo não quer jogar nada. É uma loucura danada. Hat-trick de falha do Davi Luiz, conseguiu falhar nos 3 gols do Cuiabá, um ex-jogador em atividade, podia ter feito companhia ao Vidal e ido lá para o Atlético Paranaense, para onde ele quer que quisesse ir, jogador que está aí estorvando no elenco do Flamengo há muito tempo, faz um jogo bom e 3 ruins, né? Ganha 1 milhão para isso, pular antes da bola chegar, como fez no primeiro gol, tomar aquele drible do nada no segundo gol e ainda dar condição no terceiro. Davi Luiz, inaceitável. Podia ter botado. Por que os caras não estão querendo? Os caras não estão querendo. Por que bota os caras em campo, né? Pô, São Paulo é maluco, porque a gente falou que desde o início do ano, falando aqui a questão do Igor Jesus, que é um jogador nenhum craque, né? Mas é um jogador que tem características parecidas até com o João Gomes, é um jogador mais forte fisicamente, volante de marcação, mas não entra e resolve colocar o moleque no lugar do Gerson, que era o meio campo de criação, quando o Flamengo está perdendo de 3-0 para o Cuiabá. Ou seja, não faz sentido nenhum. Por que o Igor Jesus entrou nesse momento? Uma coisa completamente alucinada, né? Aleatória. Esse esquema tático aí com esses 3 homens de meio campo não ganhou nada, não ganhou nenhum jogo. Toda vez que entra é uma vergonha, um absurdo. Thiago Maia com o Vitor Hugo e o Gerson. Não que os jogadores individualmente, cada um deles, seja ruim. Não é isso. Mas essa trinca de meio campo não produz nada. O Flamengo foi sem criatividade. É a segunda vez, desde que o Luiz Araújo chegou, que ele é escalado aqui, né? De um lado ele, outro o Cebolinha com um centroavante e esses 3 no meio. E as 3 vezes, criatividade zero no meio campo do Flamengo. O Luiz Araújo até foi bem hoje, o Cebolinha é outro jogador também incompreensível, que ele quer driblar sempre, não toca a bola. E hoje teve um lance sozinho, né, com 5 jogadores, ele ficou esperando alguém para tocar a bola. Você tá de brincadeira, né, mesmo? Porque quando tem gente para tocar, você quer driblar, agora que você está sozinho, contra-ataque, só você, no mano a mano, você quer esperar alguém para tocar a bola? É outro jogador incompreensível, outra situação incompreensível, Cebolinha. Mas é terrível. Então, o apelo que eu faço, né, já que o Flamengo não quer jogar o Brasileiro, quer entregar para o Botafogo de graça. Aliás, o Botafogo que... Desculpa. Tiquinho saiu machucado. Se perder o Tiquinho, é um time que não vai conseguir continuar, né, nessa mesma toada. O Tiquinho é metade do time do Botafogo. Vimos hoje, saiu o Tiquinho, o Botafogo nem chutou a gol. Então, o Botafogo dificilmente vai continuar com essa vantagem, vai perder aí essa diferença. Mas não vai ser o Flamengo que vai chegar, porque o Flamengo não tem consistência, não tem constância. O Flamengo não quer o brasileiro, o Flamengo joga de bobeira, de brincadeira o brasileiro, né? Dá esses moles. Então, assim, mais uma arrancada aí que o Flamengo poderia ter para sua história, de várias, né? Acho que não tá afim. Poderia botar aí o Sub-20, que ganhou do Botafogo, inclusive desse mesmo Botafogo. Metade do time era o mesmo, pelo menos. Os jogadores mais importantes do Botafogo eram os mesmos. Lucas Perry e Tiquinho estavam em campo quando o Botafogo perdeu para o nosso time reserva, metade do time Sub-20, com o Matheus Gonçalves, com o Cleiton, com essa galera aí. Tinha o Cebolinha, tinha o Marinho, mas tinha Bateuzão no ataque. E o Flamengo ganhou do Botafogo, desse mesmo Botafogo aí, com o Luiz Castro, né? Mudou um pouquinho, mas era praticamente o mesmo time.
Então vamos ver aqui, ó, o São Paulo chegou. Vamos ver o que ele vai falar. Ver se ele vai falar alguma coisa de útil ou ele vai ficar arrumando desculpa. Aliás, o São Paulo que você mostrou essa semana ser um ótimo treinador para times médios. Não é um treinador para times grandes. Essa ideia de escalar o time de acordo com o adversário é coisa de time médio. Já falei isso várias vezes. O São Paulo é ótimo para pegar time que está ali no meio e botar para cima. Time que está em cima, ele não é bom. Já falei isso várias vezes. O Flamengo pode ser campeão, estamos torcendo para isso com ele. Pode ganhar os 3 campeonatos, ainda pode ganhar os 3 campeonatos. Acho improvável, mas assim, mesmo que se o Flamengo ganhar, assim, será mais pela qualidade técnica dos jogadores que foram contratados ao longo aí dos últimos 6 anos, né, dos últimos os 4 da gestão, 4,5 da gestão Landim, mais alguns que Everton Ribeiro, que já estava um pouco antes, né, do que, de fato, a constituição tática da equipe, que não existe, né? O São Paulo fica mudando o time, ninguém sabe qual é o time, nem os jogadores sabem. Hoje, mais uma vez, aí, muitas vezes, primeiro tempo mostraram um completo desentrosamento, sem saber o que fazer, coisa, né, terrível, pior do que as seleções da Copa do Mundo Feminina. É isso aí. Então, o apelo que eu faço a você, torcedor do Flamengo, você ama o Flamengo, não vá aos jogos do Flamengo no Brasileiro. O Flamengo não quer ganhar o Brasileiro, então não vai ganhar nada da gente. Não vai ganhar dinheiro nenhum. Em vez de ter 50 mil todo jogo lá no Brasileiro, tem que ter 10. O Botafogo seria muito, mas o Flamengo é pouco. Porque a diretoria tem que entender que tem que levar a sério todos os jogos. Botou, Mengo, Tengo e o meu Kenga, só Flamengo. O Tererê, se o Flamengo tem que morrer. Cobrar coral, papagaio e vintém. Vestir o rubro-negro não tem para ninguém. Não tem essa história de não vale nada, é amistoso, não queremos ganhar. Desculpa, paga menos, entrou em campo com o manto sagrado, irmão. Tem que correr, tem que dar o gás, tem que ter a raça. Não interessa, não interessa. A torcida tá lá, te paga o ingresso, sócio torcedor, pay-per-view, cacete a 4. Eu não vou ver. São Paulo, Flamengo, São Paulo, não contem comigo. Não contem comigo. Estava programando para ir no jogo. Não contem comigo, dia dos pais. Ia levar meus filhos para ver o jogo. Não vou. Não conta comigo, não vou nem ver o jogo. Vou nem ver o jogo. Nem a pergunta quando for Flamengo, não quero saber. O Flamengo não quer saber do brasileiro, então também não quero saber do Flamengo no brasileiro. Acabou, amor. Não vai ter. Não assiste mais o Flamengo no brasileiro até levar a sério esse campeonato. Acabou a palhaçada. Vamos ver esse careca aí, cabeça Rolão. Fala aí, Rolão. Burro pra cacete. Eu, hein? Animal. Fala aí, animal. Uma jogada de classificação, muito pouco. Mas no caso de hoje, acho que não houve aquele domínio que a gente costuma ver do Flamengo nas partidas, né? Por que você acha que em competições como Copa do Brasil, Libertadores, o Flamengo consegue ser mais dominante sobre os seus adversários do que numa competição como de pontos corridos como o Brasileirão? É uma coincidência, na sua opinião, ou tem algum motivo para isso? Obrigado. No. Pues es una coincidencia de un aspecto competitivo que o time tiene que mejorar, que obviamente muda mucho en diferentes competencias. En cada juego de eliminación o time está más conectado, más decidido, más protagonista. Hoy sí o time hizo un primer tiempo muy fraco, sin ilusión, sin pasión, y terminó perdiendo en la segunda mitad por algún error puntual, pero creo que son las cosas para mejorar. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente el time no compitió como merecía competir aquí. São Paulo, Letícia Marques, do GE. Globo. Esse foi seu jogo de número 29 e foi também a sua 29ª escalação. Você acha que isso dificulta um pouco o entrosamento da equipe em algumas partidas, justamente por conta dessa falta de domínio que você já falou? Bueno, hoy el time tuvo ausencias importantes, muchas. Veníamos a jugar un juego quinta-feira, ahora teníamos que jugar acá con un viaje longe. Tuvimos que rotar muchos jugadores, mas eso no justifica que Flamengo no pueda jugar
con el plantel que tiene de la misma forma. O sea, cada jugador tiene que aprovechar su oportunidad y tiene que competir contra qualquer rival, mais allá del nombre próprio. Sampaoli, boa noite. Aqui, Bruno Vilafranca, S1 Live. O que dizer para o torcedor rubro-negro em relação ao brasileiro? De uma forma, um ponto, o Botafogo empatou, e a sequência de jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro não tem tido o desempenho que o torcedor tem esperado. O que dizer para o torcedor? Obrigado. Yo te falo siempre la misma cosa. Inclusive, cuando le toca ganar. Un momento muy difícil del club. Intentó modificar la cara de Otimi, mas juegos como el de hoy retrasan un poco el proceso. O torcedor exige, la verdad que tiene derecho a exigir lo que Flamengo representa. Y no, de mi parte voy a hacer todo lo que pueda trabajando para que esto mejore. Indudablemente el juego de hoy, como el de América o el de Bragantino, Otimi no le faltó chispa para competir y para marcar la diferencia que tiene. Esa también es responsabilidad de todos. Boa noite, Sampaoli. Esse Dão Marinho da Litoral News. Você falou sobre o que faltou para a equipe do Flamengo. Mas se a gente olhar para os 2 últimos jogos, o Flamengo venceu, mas não foi uma grande atuação. Contra o Atlético jogou muito mal, no final conseguiu os 2 gols. Contra o Olímpia teve uma grande pressão no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu também com o gol do Bruno Henrique. Como fica a moral da sua equipe, o entendimento seu sobre a equipe para o jogo da quinta-feira? Porque pode ser um divisor de águas. Uma desclassificação seria uma temporada que o Flamengo na Libertadores iria muito mal, parando nas oitavas de final. Sí, como todo. Si uno no consigue objetivo es una frustración, mas si está la posibilidad, tenemos que reagir rápidamente para lograr que Otimi encuentre el nivel que todo el mundo recuerda. Mas sabemos que el juego en Paraguay va a ser muy difícil, Olimpia muy competitivo ahí, entonces tendremos que tener los niveles de conexión al juego muy altos para pasar de fase. Acá en Flamengo la realidad indica de que se precisa ganar todo lo que se juegue, entonces esa es la responsabilidad. Nos hacemos todo lo que podemos para que eso suceda, entonces vamos a seguir ese camino. Sampaoli, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. A coincidência entre as partidas com o América e esta de hoje, diante do Cuiabá, que elas antecederam jogos importantes em competições de mata-mata, valendo diretamente classificação. O que acontece com a cabeça do jogador? Talvez ele fique disperso, já pensando na próxima partida, né? E falando diretamente com relação ao Campeonato Brasileiro, como é que você avalia a questão do Flamengo no Campeonato Brasileiro? O time continua brigando rigorosamente pelo título? Eu penso que la vida tiene algunas coincidencias en las cuales si intento todo el tiempo a que los jugadores cada juego sientan como el último, más allá de qué competencia. Eu, sinceramente, fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante por el que yo vine aquí. Un torneo que las 2 veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Entonces, pero bueno, hay que mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que una competencia que no podemos demorar en prestarle atención, porque si no, cada vez va a ser más difícil. Boa noite, Sampaoli, Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você é um técnico que tem por característica pedir alguns reforços. É a sua característica nos outros times que passou, e agora a gente encerrou a janela de transferência, né? Ainda há a possibilidade de contratação,
mas fechou-se o prazo para uma contratação de um jogador que esteja atuando em outra equipe, né? Então, por conta disso, a gente conseguiu observar hoje a ausência e a carência que o Flamengo tem na lateral esquerda. Saiu o Ayrton Lucas e não tinha a possibilidade de utilizar o Felipe Luiz, precisou-se improvisar um jogador na lateral, que foi o Thiago Maia, e coincidentemente, 2 gols surgiram por ali. Quanto isso faz falta para você e qual a sua avaliação das contratações até aqui? Não, falar de eso ahora es un poco tarde, mas nos falamos siempre con la directoría para intentar tener lo mejor para o time. Sinceramente, hoy tratamos de mudar el lateral izquierdo porque teníamos un extremo por fuera profundo y necesitábamos un lateral un poco más interno para tener otra línea de pase, mas considero que cuando uno ve el primer tiempo que o time fez, realmente las mudanzas son muchas que uno quiere hacer. Me sucedió también en el partido de Bahía cuando Otimi ganó. Hay algunos puntos de coincidencia que ainda todavía Otimi no mejoró. Más las necesidades de troca de jugador en la janela, yo directamente lo veo internamente. Okay. O Cuiabá teve a maior chance de assistências e maior número de desculpa, eu tô nervosa. O Cuiabá tentou várias finalizações contra o Flamengo e, consequentemente, conseguiu 3 gols. Eu queria saber para você como é que foi jogar contra essa equipe que vem agora com 6 jogos de invencibilidade e que é uma equipe que todo mundo cotava no começo do ano que iria cair para a segunda divisão, mas agora está se mostrando que merece respeito e que vem crescendo bastante. Respeto se gana con la ilusión. Este time tiene ganas de jugar, ganas de recuperar el balón, ganas de competir, de sello. O sea, un time respetado por eso, porque juega cada bola como la última, defiende la última bola con mucha gente. La verdad que se ha ganado el respeto de todos porque es un time que tiene que juega con mucho sentimiento. A última pergunta. Boa noite, Juliane, do programa De Chapa. Eu gostaria de saber qual era a sua expectativa para o jogo de hoje. Você chegou hoje na Arena Pantanal com qual sentimento? De ganar. O sea, veníamos con mucha ilusión porque, como falei antes, para mí Brasileirão es un torneo por el cual yo llegué aquí. Entonces, para mí es una gran frustración hoy. Muito obrigado, professor Sampaoli. Obrigado a todos. Boa noite. Tá aí, entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli falando sobre essa. É isso aí, terrível, né? O Flamengo, o Sampaoli parece que tá querendo que o time jogue o brasileiro, mas o time não quer jogar, não tá nem aí para ele, né? Mais uma vez, parece que o Sampaoli perdeu completamente o vestiário, como aconteceu na Copa 2018 com a Argentina. Tá aí, né? Enfim. O Landim tá preocupado quanto ele vai ganhar na venda do Flamengo para virar SAF. E Marcos Braz está até agora pensando, né? Por que ele perdeu a eleição passada? Está pensando na próxima, né? A reeleição para o vereador no Rio de Janeiro ano que vem. E é importante aí que com dinheiro, né, é mais fácil errar, né? Porque mesmo se errar, fizer tudo errado, como fez o planejamento desse ano, ainda tem um time bom, ainda tem muito dinheiro entrando. De repente pode sobrar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tá próxima aí. Pode sobrar até uma Libertadores também, mesmo jogando nada, mesmo com escalações malucas do treinador, né? O quarteto de frente aí, Everton Ribeiro, acho que é Gabigol e Bruno Henrique, pode decidir. E é assim que a gente vai. Né? Tá terrível. Agora, eu proponho você que é flamenguista, próximos jogos do Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, ou pelo menos como mando de campo do Flamengo, eu acho que talvez o jogo contra o Internacional, dia 26, deve ir para Brasília. Atlético Paranaense talvez também.
Então, você que é torcedor do Flamengo, costuma ir aos jogos do Flamengo no Maracanã, brasileiro, dia 13/8, domingo que vem, dia dos pais, 18h30. Não vá ao Maracanã. Vamos ver se menos de 10 mil pessoas vão ao Maracanã para ver esse jogo, para ver se cai a ficha de que não está agradando e o pessoal começa a levar a sério o Campeonato Brasileiro. Se não tiver algum movimento nesse sentido, o Flamengo vai continuar se empurrando com a barriga, aí vai chegar em 15º brasileiro, né? Só não cai mais porque os outros times são muito ruins, muito abaixo, né? Porque vontade a gente não está sentindo nem do jogador, nem da diretoria, nem da comissão técnica. Isso aqui é Flamengo, pode ser rubro-negro.